Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, como a chuva virá sobre nós. Oséias 6:3. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. Falando ainda sobre Daniel 7:25, no último ponto, estamos já há alguns vídeos no último ponto, pois ele é sugestivo, ele nos envolve de maneira direta. Esse é aquele ponto em que fica claro: os santos do Altíssimo serão entregues na mão do chifre pequeno e está estabelecido o tempo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas aqui surge uma pergunta: por que 3 anos e meio? Não se esqueça de que nós iremos ver essa contagem do tempo repetida várias vezes nas Escrituras. E isso é básico. Nós não podemos crer em nada relacionado com as profecias, com as doutrinas bíblicas, baseados em apenas um texto ou baseado em comentários, na maioria dos casos, supérfluos. É bom nós criarmos aquele costume que eu chamo de bereano. Lembre quando o apóstolo Paulo chegou em Bereia e, diga-se de passagem, chegou fugindo de Tessalônica, porque em Tessalônica não aceitaram o seu testemunho. E lá, em Bereia, dos bereanos, se diz que eles foram mais nobres, porque foram ver, isto é, examinar nas Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Assim como Paulo havia lhes ensinado. Então, este espírito bereano deve estar inoculado nas nossas mentes ao ouvir algo ou ao ler, estudar, ou quando estamos estudando as Escrituras. Nada de ficar nas amarras de tradições ou de costumes. Mas a pergunta: por que 3 anos e meio? Por que durante esse tempo os santos serão entregues na mão do anticristo? Olha, já houve um fato, um fato histórico, que este fato é o Antítipo. Aliás, o rei
que estava governando na época é o antítipo do anticristo. Aliás, ele aparece também na profecia como o chifre pequeno. E é incrível. Isto aconteceu literalmente mais de 3 séculos depois dessa profecia. Lembre que o Império Grego foi dividido em 4 partes. E de entre um desses reis surgiu também um chifre pequeno. E é dito que este rei, ele cresceu para o norte, para o sul e para a terra gloriosa. Olha, é bom atentarmos para essa terra gloriosa. Terra gloriosa aqui, nessa profecia, é uma referência a Jerusalém. Este rei foi um conquistador da época. Ele havia conquistado em todas as direções. Mas essa terra gloriosa, que era a terra de Israel, onde estava a capital, Jerusalém, já acontecera várias investidas, mas sem conseguir. E era o alvo desse rei conquistar Israel. Israel era um obstáculo no sistema administrativo desse rei. Sabe por quê? Este rei pagão, ele queria que o seu reino tivesse uma única religião, um único Deus. Ele adorava um ídolo, aquilo que hoje é chamado de padroeiro. O padroeiro do lugar, o padroeiro da cidade, o padroeiro da nação. E essa história, essa coisa é velha, antiga, do reino das trevas, do reino do diabo, do reino da idolatria. Então esse rei grego, o padroeiro dele era Zeus. E o sonho dele é que o país, que o reino tivesse um só Deus. Mas ali, à frente, na região, havia um país, obstáculo. Este país adorava um só Deus. Adorava o Deus vivo, Criador do céu e da terra. Era um país monoteísta, Israel. E eles tinham o templo. O templo era como que um lugar especial, uma relíquia, a joia para Israel, pois era dos primórdios, desde o princípio, lá no deserto. Originalmente o tabernáculo e depois o templo de Salomão, e era ali que Israel fazia os sacrifícios. Era ali que Deus manifestava ao povo. E sabem, eles defendiam esse templo, este local, com unhas e dentes.
E esse rei maldito aspirava, o grande sonho dele era conquistar este lugar. E ele conquistou. Ele invadiu Jerusalém. Ele invadiu o templo. Tinha uma oferta, um culto chamado sacrifício diário, que era celebrado diariamente pelas manhãs e pelas tardes, por isso chamado de sacrifício diário. Nessa invasão, ele derribou o altar, ele derribou o sumo sacerdote, ele jogou o sacrifício por terra, ele pisou sobre tudo isso. E o pior, ele sacrificou no altar sangue de um porco, sangue de um suíno, o que era para Israel uma abominação. E para completar esta abominação, ele colocou no altar o seu ídolo, o seu padroeiro, aquela imagem morta, a imagem de Zeus. Isso é aquilo que mais tarde, na sua profecia, Jesus chamou de abominável da desolação, porque Israel ficou desolado. Concluindo, estamos falando nisso porque esta situação é típica daquilo que o anticristo fará no seu reinado, que em vídeos posteriores veremos em detalhes e veremos que justamente durou essa abominação durou por 3 anos e meio. Então, este acontecimento é o protótipo daquilo que acontecerá nos últimos dias, no tempo do fim, antes ou nos dias da volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.